Bem-vindos ao canal Integrate. Aqui nós falamos sobre saúde, sobre qualidade de vida. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, curte, compartilha, ativa as notificações. E hoje eu vou falar para vocês como o combustível errado pode piorar nossa saúde. Em primeiro lugar, vamos entender como que é produzida a energia do nosso organismo. Então, imagina que vocês estão pegando um microscópio, um grande microscópio, e indo dentro de cada célula. Dentro de cada célula que temos no nosso organismo, nós temos uma unidade, uma usina de energia chamada mitocôndria. E essa mitocôndria, ela produz o ATP, que é a energia básica para todas as funções celulares. Quando a mitocôndria não está funcionando de uma maneira adequada, a gente está produzindo uma energia de má qualidade. Vamos lembrar daqueles carros antigos, quando estavam com o motor fundindo. Quem não viu um carro em que solta muita fumaça pelo escapamento? Então é um carro que ele está andando, é um carro que muitas vezes anda até na mesma velocidade, percorre o mesmo percurso, mas ele está soltando uma poluição ali que é indicativo de uma energia de má qualidade. E isso acontece com o nosso organismo também. Quando a mitocôndria produz uma energia de má qualidade, é como se fosse esse escapamento soltando muita fumaça, mas solta dentro do nosso próprio organismo. E isso é danoso. Essa fumaça são os radicais livres. Então, como que a nossa mitocôndria produz energia? Ela utiliza oxigênio do ar que a gente respira, junto com os alimentos, e ali vai produzir o ATP. Dessa reação química, libera água, o oxigênio é reutilizado e os radicais livres. Quando essa mitocôndria não está funcionando de maneira adequada, ela está sobrecarregada por toxinas, por inflamação, por contaminação ambiental, por quadro como resistência insulínica, uma sobrecarga, um quadro de estresse, ela vai produzir essa energia liberando mais radical livre, liberando mais fumaça. E isso faz um ciclo, porque piora cada vez mais esses radicais livres, eles pioram cada vez mais a função dessa mitocôndria. O que isso repercute no nosso organismo? Como que isso clinicamente se manifesta? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que não existe um exame simples de identificar isso nos exames convencionais de laboratório. Já temos, sim, exames de metabolômica, exames para avaliar o que nós chamamos de estresse oxidativo, mas num exame simples, num hemograma, a gente não tem uma facilidade para identificar isso. Muitas vezes, como que a gente vai suspeitar desse quadro clínico de que isso está acontecendo? Para a gente entender qual seria o combustível. O paciente com essa disfunção é aquele paciente que chega todo dia no consultório, paciente com quadro de cansaço crônico, de fadiga, que não recupera, a memória vai piorando, sente sinais do envelhecimento acelerado. E é aí que entra o grande problema que a gente tem visto acontecer. Por quê? Eu falo, ainda bem que hoje a maioria dos médicos tem olhado mais e prestado mais atenção à saúde hormonal de vocês, dos nossos pacientes. Muitas vezes, o paciente chegando com essas queixas de fadiga, de cansaço, de perda de rendimento, você vai identificar em alguns exames como uma deficiência hormonal. E é aí que entra o perigo. Porque identificada a deficiência hormonal, lembra, eu estou entendendo que o local de produção, o corpo não está produzindo energia em quantidade e em qualidade adequada porque ele está deficiente. Essa mitocôndria ela está adoecida. De repente, eu vou lá e vou colocar mais combustível para que essa máquina defeituosa, essa máquina deficitária, produza mais energia. É um termo que eu costumo usar, que eu costumava utilizar, e agora, essa semana mesmo, uma paciente me trouxe um termo novo, agradeço ela porque eu achei essa bastante elucidativo, seria colocar motor em uma carroça. Então, o corpo não está preparado, ele está pedindo reparo. Esse processo de má produção de energia, quando a gente pensa em mitocôndria, é o corpo pedindo socorro, pedindo, olhe que a base não está feita. Porque o que piora, né? O que piora essa qualidade de energia?
má alimentação, má qualidade do sono, sedentarismo, obesidade, resistência insulínica, exposição a um acúmulo de toxinas ambientais, inflamação crônica, o próprio estresse oxidativo atua piorando essa função da mitocôndria. Então, a gente tem como base tudo isso acontecendo. O paciente chega com as queixas, ou ele é encaminhado por um psiquiatra, porque muitas vezes não encontra uma solução, ou então faz avaliação hormonal, identifica as deficiências hormonais e repõe somente o hormônio. E isso chega todo dia aqui. Paciente que teve esse quadro, foi diagnosticado com deficiência hormonal, repôs somente hormônio nesse paciente. E é óbvio, ele vai ter fôlego para andar mais, para fazer mais. O hormônio dá muita qualidade de vida. Porém, se a base está ruim, se eu estou colocando um motor de Ferrari numa carroça, ela vai desmoronar, ela vai se desfazer, porque ela não foi feita para aquilo. Eu preciso colocar um motor no local certo, eu preciso preparar esse organismo. Porque aí as pessoas chegam com quadro de fadiga, de cansaço crônico, fazem a avaliação hormonal, começam a fazer somente a reposição hormonal, não cuida da base, a pessoa melhora. E como que você consegue entender que isso está acontecendo? Porque o paciente melhora muito. De repente, na segunda aplicação, na segunda reavaliação, já precisa de uma dosagem maior, porque o efeito já não é mais o mesmo. E os efeitos dos hormônios costumam ser cada vez menores e durar menos tempo. E aí o paciente, quando o hormônio já não faz, já está numa dose suprafisiológica, o hormônio já não faz mais efeito, ele para e é o que cai aqui no consultório todos os dias. Eu preciso dizer, vamos parar um pouquinho. E olha, em nenhum momento eu estou falando contra a reposição hormonal, porque eu trabalho com reposição hormonal todos os dias. Mas o hormônio tem que ser a cereja do bolo. Então, eu tenho uma deficiência hormonal? Tenho sim. Mas adianta só eu repor hormônio? Eu preciso me perguntar por que esse organismo não está produzindo hormônio adequadamente. Dar as condições, corrigir as condições que levaram à piora, ao desequilíbrio hormonal e depois reavaliar o que esse organismo conseguiu recuperar. Geralmente, quando a gente faz isso, a gente usa doses menores, mais seguras de hormônio e muitas vezes a gente até muda os hormônios que são necessários, pensando num quadro clínico de uma maneira geral. Então, se eu colocar o combustível errado, se o que eu estou precisando é fazer tarefa de casa, cuidar do estilo de vida, repor nutrientes, cuidar de microbiota, de flora intestinal, né, cuidar do meu estresse oxidativo, trabalhar a parte de desintoxicação, gerenciar sono, atividade física, se eu estou precisando de tudo isso e eu repor somente o hormônio, eu estou dando mais corda para essa saúde piorar lá na frente, aí quando arrebentar, geralmente é mais difícil de você reverter esse quadro. Então, reposição hormonal é válida? Sim, claro, com certeza. Mas eu preciso saber, preciso entender, perguntar. O médico precisa questionar por que esse organismo está fazendo isso. Isso muitas vezes em homens e em mulheres mais jovens acontece. Quando você está na menopausa, já é um outro fator. Então, você já tem uma deficiência hormonal lá, o organismo realmente já está parando de produzir os hormônios, não necessariamente pelo processo de envelhecimento acelerado. A menopausa precoce, sim, ele é um envelhecimento acelerado. Mas essa visão de fadiga, de perda de rendimento, de cansaço crônico nas pessoas mais jovens, eu preciso fazer uma avaliação bem profunda para entender quais são os reais motivos desses desequilíbrios, corrigir todos. Às vezes, até o paciente conseguir equilibrar, porque uma mudança de estilo de vida, às vezes, ela é mais demorada, ela requer mais energia e mais tempo. Então, às vezes, naquele tempo, sim, eu preciso fazer uma reposição hormonal, mas não necessariamente eu vou ter que continuar com aquela reposição sempre. Fazer ajuste de vida, fazer os ajustes que são necessários, as correções e reavaliar, para você fornecer para o seu organismo aquilo que ele realmente está precisando. E se for hormônio, ok. Mesmo a reposição hormonal também precisa da tarefa de casa. Cuidar da base, cuidar da nossa saúde de uma maneira integral. Isso é a medicina funcional integrativa.